Fala, galera! Geração de Daniel, mais um Geração de Daniel para abençoar a vida de vocês. Hoje nós temos um convidado excepcional, sensacional, cara. Eu admiro muito, né? Eu recebi o resumo da vida dele, para a gente poder fazer algo, né, mais abençoador para vocês. E eu passei a admirá-lo muito mais. Então hoje é um dia especial, é um podcast especial. A intenção também é que todo o nosso corpo que está debaixo aí da autoridade aí do pastoreado do Pastor Hélio no ministério, conheçam mais essas pessoas que estão com a gente e muitas vezes a gente passa a não conhecê-lo. E eu passei a admirá-lo exatamente por isso, muito mais por isso, porque passei a conhecê-lo mais. Dá um like para ajudar no engajamento, compartilha com os amigos, comenta, tá? E vamos lá. Nick, você vai ficar com o começo de apresentar. Show! Não, a gente está muito feliz, cara, porque ele é ator, ele é líder de jovens, ele é engraçado, ele já fez palhaço na peça, ele é o nosso amado, nosso querido Pastor Carlinhos. Tava aqui segurando o riso dessa apresentação fenomenal, entendeu? Eu vou querer isso na íntegra, eu quero bastidor e vou postar isso no Instagram. Gente, porque com uma apresentação dessa foi top. Ele é nosso pastor aqui de jovens, tem sido feito um trabalho maravilhoso com essa galera. É um grande desafio, mas o mais importante de tudo é que a gente entende que nós somos cartas vivas, né? E nossos testemunhos são evangelhos que não foram escritos na Bíblia. Então, estamos assim muito ansiosos para conversar com o pastor, para ele contar um pouco do evangelho que ele tem vivido, o evangelho que transformou a vida dele, que transformou a minha vida. Então, esse é o intuito desse podcast, é poder a gente trocar ideia e falar, pastor, abertamente, de forma informal, o evangelho. Legal. Como Jesus fazia quando ele andava. E assim a gente acredita que nós vamos ter essa ferramenta que é a internet, que é esse modelo, para poder contar um pouco do nosso testemunho, que é um evangelho que as pessoas não conhecem. Sim, muito legal estar aqui com vocês. Nesse novo formato, né, acompanhando aí o crescimento, o avanço. Na verdade, você estava com a gente desde o início. Não é? Da Geração de Daniel, aquele isso, bate-papo ali com uma live. E de Deus essa direção para que se transformasse num podcast. A galera que está escutando aí agora. Sim. É demais, porque você está na academia, você está fazendo sua caminhada, você está fazendo qualquer outra coisa na sua casa. Você pode acompanhar e ser abençoado por essa palavra e por esse bate-papo que eu creio que vai ser muito especial nessa hora. Muito legal. Carlinhos, começa aquele resumo que você mandou para mim. Vai dali, que, cara, tem muita coisa, com certeza a gente não vai conseguir falar tudo, mas começa lá, quando você falou lá, onde você nasceu. Fala um pouco da sua vida, né? Muito legal, porque Juliana me ajudou, né? Porque se você viu no resumo datas, tem parte dela, porque eu falei, amor, você vai ter que sentar lá comigo, e eu vou falando com a rapaziada, ela datou, ela colocou Juliana, ano, entendeu? Ela foi lembrando, e tipo, isso aqui foi em 2011. Tanto que quando eu estava falando da faculdade, que eu sou formado em teatro, eu falei, gente, ele é ator, tá isso, vendo? eu falei com ela de uma data, não, eu tenho 13 anos de profissão, de carreira e tal. Ela falou, não, você não se formou não, porque quando a gente namorava, você já era formado. Eu fui te assistir na peça, então você já era formado. Eu falei, cara, eu fui correndo, achei meu diploma e eu fui lá em 2005. Falei, caraca, realmente, ela foi datando ali tudo certinho. Então, assim, eu venho de uma formação católica, né? Sempre assim, buscando mais de Deus. Desde pequeno fiz primeira comunhão, crisma, tudo isso. Mas chegou um momento que precisava de mais, né? A gente frequentava uma igreja católica e eu fui buscando mais de Deus, sabia que tinha mais. Sabe quando você sabe tem algo a mais e eu preciso experimentar esse mais? Foi quando, trabalhando com uma amiga, né, resumindo assim a história, dando aula de teatro, a mãe dela frequentava a Atos, a minha tia, que eu chamo de tia até hoje, ela fazia a escola Atos e ela foi falando dessa escola. E aí, a partir daquele momento, idas lá, por isso que é importante, né? A gente nunca abrir mão de falar essa palavra, né? Em tempo, fora de tempo, a gente está preparado o tempo todo para falar dessa palavra. E ela ministrava. Toda vez que eu ia lá, eu acho que era tipo, você não está almoçando da minha casa, então eu vou te dar alimento espiritual também, né? Tipo, tá comendo da minha casa, vai ter que me ouvir falar com todo amor e sabedoria, palavra rolando direto na televisão. Enquanto ela preparava ali um feijão bom, ela ia falando do evangelho. Legal. Ela ia falando da escola Atos, o que ela vivia, o que ela aprendia. Eu falei, cara, eu não aprendo isso onde eu tô, né? Porque é algo muito religioso, né? Você vai e aí
voltando um pouquinho antes, eu cheguei a morar com uma amiga da faculdade, a gente dividiu apartamento porque a peça começou a ficar para Gávea, no Teatro da Gávea, e a gente começou a dividir apartamento em Jacarepaguá. E lá, ela tinha uma amiga em comum nossa, ela conhecia um pessoal da igreja, e essa minha amiga falou, cara, o que você acha da gente abrir um grupo aqui em casa de oração, católico ainda? Legal. Uma imagem lá de santa, lá, Nossa Senhora da Aparecida, lá, e nunca recebi uma palavra de crítica, de uma sabedoria, galera, da igreja. Ia lá, orava, ministrava, falava de louvores. Você conheceu Jesus, você aceitou Jesus na Igreja Católica? Não aceitei. Então, acontece assim, quando a Juliana falou, né? Quando eu vim aqui para a Academia da Fé, logo na Atos, a gente vai contando, picotando, vai e volta, porque é bom que não precisa datar nada, né? Eu percebi a voz de Deus aqui nesse lugar. Ontem eu falei com a Juliana, cara, eu percebi a voz de Deus, estão gerando uma nova criatura. Mas eu creio que Deus já vinha trabalhando comigo até que eu tomasse essa decisão de levantar a mão e confessar com meus próprios lábios, né, que Ele era o Senhor da minha vida. Isso aconteceu de forma assim, mas eu creio que tem muito católico hoje mesmo vivendo essa realidade de nova criatura, porque tanto que antes de eu sair da Igreja Católica, eu comecei a frequentar um grupo de jovens lá. E aí a gente ia para uma sala, assim, ali na parte da missa, né, da liturgia, e a galera num grupo jovem orando. Parece a gente aqui nos nossos encontros, dando glória a Deus, orando em línguas, batizado com o Espírito Santo. Eu não sabia o que era isso. Eu acho que, cara, isso é uma doideira, porque essa galera é tudo crente. Eles são, sabe, a galera é crente e tá fingindo que não é. Tá infiltrado. Tipo assim, né? Então na sala a galera... Gente, era uma juventude muito avivada. Legal. Muito avivada. Então, eu creio que muitas novas criaturas, filhos amados de Deus. Eu creio. Mas naquela época eu ainda não tinha esse entendimento. Era uma religiosidade para mim. Eu creio que hoje, eu não vivi o que eu vivo hoje, eu não vivia naquela época essa intimidade que eu tenho com Deus. Eu ouvia falar, né, de ouvir falar, mas não conhecia como eu conheço hoje. Mas eu lembro que quando eu entrei aqui na primeira vez na escola, para fazer a escola, muito forte no meu coração, aqui é o teu lugar. Então eu creio que ali o Espírito Santo já tinha começado uma obra para o entendimento para levar a chegar esse momento do na verdade, confessar Ele como Carlinhos, Senhor. Deus veio te cercando de várias formas, porque teve essa amiga que você morou junto, Isso. Teve essa senhora que eu trabalhei, né, ia para casa dela almoçar lá. Isso. E como que é importante que isso você falou que, cara, que eu tenho muito vivo dentro de mim. De alguma forma a gente tem que estar plantando a sementinha, né? Como essas pessoas plantaram a sementinha. Mas você tinha uma fome por Deus, né? Fome por Deus. Eu sempre, desde pequeno, quando eu buscava, eu era o único da minha família que frequentava a Igreja Católica, né? Morei na comunidade da Maré durante minha infância toda, minha adolescência inteira. E tinha uma igrejinha lá, né? Nossa Senhora dos Navegantes lá. E eu ia lá, eu queria ter, porque ali eu percebia Deus. Era um ambiente muito hostil. Sempre foi, né, muito perigoso, assim. Ali era um momento onde eu formei amizades, onde eu ia ali mesmo sem ter o entendimento do que era adoração. Quando eu entrava naquele lugar, eu percebia Deus, assim, sabe? Sim. Eu percebia Deus falando várias vezes, Deus falando comigo. Por isso que vem a questão da nova criatura, né? Sim. Eu percebia Deus falando comigo ali, em momento de... Você tinha experiências com Deus. Isso, eu já tinha experiências com Deus. Sua conversão Isso. foi na Igreja Católica? Porque muitas das vezes a gente confunde, né? Conhecer Cristo, Isso. Né? E com a conversão, eu falei até disso há pouco tempo, que a gente, às vezes, conhece a Cristo, tem um encontro com Ele, mas a gente se converte mesmo quando a gente conhece Ele na íntegra. Isso. E aí a gente toma uma decisão. Então, foi exatamente isso que eu experimentei. Legal. Entendeu? Então... ele foi cercando mesmo, a importância de você... Porque às vezes a gente também fica preocupado assim, né? A gente conhece alguém, quer falar de Jesus para alguém, a gente acha que isso vai ser total... O todo vai ser responsabilidade nossa, né? Apresentar Jesus, a pessoa vai se converter com a gente vai acompanhar na caminhada e vai levar até o final da vida daquela pessoa. E às vezes não, às vezes... Essa tia mesmo, ela plantou essa semente durante um tempo, ela ficou na minha vida, a gente tem contato até hoje, ela frequenta a nossa igreja. Só que em outro momento, outra pessoa veio e continuou regando. Outra pessoa veio e continuou regando a semente. Outra pessoa veio e a obra foi sendo completada, né? Cada pessoa é importante nessa jornada. Então, foi muito legal. Também, né? Um planta, o outro rega. Isso, tá na palavra, né? Paulo ali falando sobre... É importantíssimo a gente entender a importância, né, do nosso semear e do regar na vida de outra pessoa. Então, foi muito isso que aconteceu. Vou fazer uma pergunta um pouco maluca aqui. Vamos lá. Não sei se tem resposta, tá? Não, mas vamos lá.
Você falou, desde pequeno, ali na comunidade, você começou a frequentar essa igreja católica. Com certeza ali tinham igrejas evangélicas também. Sim. Você saberia dizer o porquê que você foi para a católica e não para a evangélica? Cara, então, olha que doideira. Um dia desse eu estava ministrando no encontro da juventude e falando com Deus, assim, de pessoas que passaram, tipo, cara, no encontro, ali, na palavra, no meio da palavra, falando alguma coisa que estava falando, Deus me trouxe à memória uma tia. Legal. Estava falando da importância das senhoras do coque. Isso. De não menosprezar a galera, que hoje nós estamos aqui por essa turma de oração. Essa galera hoje a gente vive um movimento de oração. Segurou a barra lá atrás, total, né? que passou o bastão pra gente. Tá passando, né? Isso. Mas tem gente que já tá na glória, que passou o bastão. Eles construíram um fundamento ali, né? De oração. E eu lembro disso, ela era taxada na família como louca. Né? Porque era a tia do vestidão, do coque. E eu falo, Deus, cara, essa tia está contigo na glória. E com certeza, hoje, eu sou fruto da oração dessa tia. Sim. Só que a gente era muito pequeno, então a gente era mulher que não tinha esse entendimento, né? Ela ia sozinha com as amigas dela. E eu lembrei disso no encontro, falando sobre honrar as gerações anteriores, né? E valorizar, porque muitas vezes a gente vem numa geração mais nova, a gente lida com jovens aí e esquece de valorizar a galera que passou. Ah, não, é uma mentalidade muito antiquada, antiga. Cara, não. Pelo contrário, o que eu posso aprender com essa geração e valorizar essa geração? Então, assim, tinham muitas igrejas fortes, cristãs, né, evangélicas dentro da comunidade, mas faltou muito esse alguém para pegar na minha mãe e falar, cara, vamos lá te levar. Hoje tem muito. Pastor Gilson, assistiu o podcast com o Pastor Gilson. Tem caras, homens e mulheres de Deus dentro da comunidade que fazem esse trabalho incrível. Crianças que estão assim na JUS, cara, não, vou te levar, fala para tua mãe, vou te levar para a igreja, vamos lá, de um trabalho evangelístico dentro da comunidade, que surte um efeito incrível. A gente tem que ser intencional, né, cara? Muito. Tem que ser intencional, né? Muito. É até um recado legal pra galera, né? Cara, traz um amigo. Sim. Cara, você pode mudar a vida de uma pessoa trazendo somente com um convite para vir à igreja. E muitas vezes a gente recebe um não e desiste. Cara, aí que você vem por trás, ora. Você continua intercedendo pela vida daquele amigo e continua convidando. Aí, hoje tem tanta estratégia que o Espírito Santo dá, né? Não, vai ter um evento, vai ter um luau, vai ter um encontro de música, vai ter um teatro. E aí você tem tantas estratégias que você às vezes só fica assim, não, vou chamar no dia do culto, porque a gente limita, né? Deus ele não é limitado, a nossa mente natural, não. Vai acontecer dessa forma, vai ser assim. E geralmente é totalmente diferente, pastor, como ele faz. Você se imaginava um dia pastor? Nunca, Pedro. Você se imaginava o quê? Nos estúdios? Nunca. Teatro. Teatro. Eu ia viver, minha vida era teatro. Uma trupe. Assim, trupe total. Viver de teatro. Por que o teatro? Eu me formei... Onde foi o teatro? Então, olha que doideira. Um talento natural também, né? A minha formação... Mas aí tem algum clique, né? Que o cara chegou no teatro. Então, a minha formação foi totalmente voltada para a área da saúde. O meu segundo grau eu me formei em técnico de enfermagem, estágio, bombando, destaque nos estágios. E eu vivi aquilo ali para depois ir para uma... Hoje eu estou fazendo minha segunda graduação em fonoaudiologia. Que legal. Ou para ir para psicologia ou fonoaudiologia. Só que no terceiro ano do segundo grau, agora não é mais esse nome, mudou e tal... precisou de alguém para montar uma peça falando sobre drogas. E aí, vambora, e eu sempre fui muito tímido. Mas só que alguém viu o que ninguém via. Uma professora viu... Essas pessoas, né, cara? Eu já vejo cuidado de Deus nessa parada. Porque muitas vezes eu falei assim, cara, por que eu não fiz uma profissão com um reconhecimento? Porque o ator famoso é o que está em destaque, isso é bom pro corte, hein, gente? O cara é tímido, é ator. Tipo assim, não, o cara... Pastor. Tipo, não, você... Pastor de jovem, do tímido a pastor de jovem. Né? Do Ministério de Teatro da igreja, né? Da trupe de palhaçaria, trupe de palhaço. Né? Então, assim, de você... Eu ir para essa área do teatro, então assim, ela viu um potencial que ninguém mais via. Legal, cara. E aí ela investiu, falou, Carlinhos, você não quer me ajudar a fazer uma peça sobre drogas? Você escreve, você diz, porque eu ia muito bem nas aulas de português, tal, redação, você escreve e tal. Peguei, assim, como um desafio e topei. Isso no terceiro ano, tipo assim, estágio bombando, acontecendo milhões de coisas na vida.
E aí eu comecei a escrever. Cara, escrevi uma peça incrível, minha primeira peça, seriamente, assim, pro 3º ano, foi muito legal. Se chamava Drogas Nem Pensar, chamei a galera, a equipe que estava comigo, assim, pra atuar, foi incrível. O colégio parou, nada. Não tinha YouTube pra se inspirar, nada. Sem ter um professor, alguém pra direcionar. Não, foi ali e tal, ela viu algumas coisas assim pra ver questão de português, estava tudo alinhado ao que ela pensou pro projeto. Parou a escola, parou a faculdade, foi dentro de uma faculdade ali em Bom Sucesso, que tinha um teatro muito legal. Nós montamos, fizemos lá. Cara, ali eu falei, cara, eu quero isso para minha vida. No estágio em psiquiatria, no Nis da Silveira, já no 3º ano, fazendo meu primeiro curso livre de teatro, e aí já para trabalhar a timidez. Aí eu falei, cara, é isso que eu quero? Pô, eu sou muito travado, não consigo falar. Sou tímido, ficava vermelho, tremia da cabeça aos pés. Fui buscar um curso livre de teatro e fui me desenvolvendo. E aí, dentro da ala de psiquiatria, ó que doideira, Deus é maravilhoso, eu comecei a trabalhar com teatro como terapia. Que legal. Falei, cara, juntou teatro e saúde, é isso. Mas quando eu fui para a faculdade e decidi fazer como faculdade, eu abandonei a área da saúde, né, a princípio, assim, e foquei total. Só que pra galera assim que você conversa, eu ouvia muito assim, não, qual é a sua profissão? Eu sou ator, tal. Não, profissão. Né? Quero saber profissão, porque ator, igual pastor, músico, né? tal. Pastor um tempo atrás tipo falava isso, músico também, tipo isso. O cara quer ser músico, o cara não, você tem que trabalhar, cara. Música não vem nesse lugar, mas eu tive muito apoio da minha mãe, assim, sabe? Legal, investiu, me ajudou muito. E eu fui, mas eu nunca quis, tipo assim, televisão, tal, não era uma praia. Até a Ju também te acompanhou, né, cara? Muito, a Ju tava porque comigo é desafiador, porque pra mulher todos. tem toda essa coisa, pô, como é que ele vai te sustentar? Sim, nossa, a Ju me apoiava muito. E é um meio complicado também, né, cara? Sim, muito. É um meio assim, tudo pode, tudo é liberado, né? Tudo é arte. Sim. E o artista, ele é meio diferente, né? E você chegou a viver nesse meio muito forte. Muito. Como é que foi para... Você já estava como cristão ou ainda não estava como cristão? Não estava como cristão. De uma certa forma, ele era católico, né? Já tinha um certo... mas tem um outro lado, assim, né? Porque... Dentro do... Não estou falando de questão católica, porque a gente quer coisa polêmica, mas né? Não é querendo polêmica, mas assim, eu vivia de uma religiosidade. Sim. Eu ia ali, tipo assim, renovar a semana para pecar de novo, entendeu? Sim. Era uma mentalidade totalmente contrária ao que a palavra diz. Então, assim, eu sempre percebi o cuidado de Deus com a minha vida nesses lugares. Porque mesmo nascido e criado dentro de uma comunidade, eu sempre tive uma boa educação, assim. Oportunidades muito legais, assim, também de pessoas. Tipo assim, uma amiga da minha mãe, eu falo isso com ela até hoje. Eu, com 6 anos de idade, um trabalho da minha mãe, ela pediu à minha mãe assim, Diva, eu posso levar... Carlos Alexandre é meu nome, né? Carlos Alexandre para passar uma tarde comigo numa fazenda. Então, assim, eu conheci outros lugares e eu falo com ela, isso foi um investimento que eu pensava assim, existe mundo além. Sim? Legal, eu tive uma oportunidade para ver um outro lugar, um outro ambiente, sabe? Ali, né? Eu falava assim, cara... então, eu tinha pensamentos assim, que eu ia crescer profissionalmente, que eu ia ajudar outras pessoas daquele lugar. Eu tenho isso no meu coração até hoje, ali, com essa questão da maré. Tanto quando eu vou lá no Pastor Gilson, assim, queima no meu coração isso. Então, outras oportunidades foram dadas para eu também conseguir ver com outros olhos. Eu percebo um cuidado de Deus, que assim, eu fiz a faculdade, depois eu fiz uma escola técnica de teatro, onde coisas eram oferecidas assim na mesa, sabe? Drogas, tal, situações, e que eu sempre tive o posicionamento, eu era chamado do careta do teatro. Cara, Carlinhos é careta. Isso antes de me converter. Depois que eu me converti, né? O posicionamento era assim, gente, o pastor chegou, não fala com o pastor. Eu era recém-convertido. Gente, mudou o assunto, não vamos falar palavrão, o Carlinhos está na mesa. Eles tinham uma outra postura comigo, mas isso mesmo antes, porque eu acho que eu tinha eu vejo como um cuidado de Deus, gente, assim. É legal falar disso, sabe por quê, pastor? Porque a gente tem cristãos aqui que querem ser atores. E eles vão enfrentar isso. E eles vão estar nessas oportunidades. E eles vão ter que, em alguns momentos, fazer como você. Sim. E não só, estou falando de... É um ambiente onde, inclusive, as questões sociais são muito discutidas. Sim. Então, a nossa sociedade hoje, ela está muito polarizada. E esse meio artístico, muito mais polarizado ainda. Então, o que são oferecidos hoje são oportunidades que da pessoa até abrir mão da crença dela por uma outra oportunidade de trabalho. Sim.
E eu acredito que você pode ter passado por isso por causa desse meio. Sim. E por isso que é importante a gente estar colocando, cara, pastor é um ator, viveu nesse meio e não se corrompeu. Como fazer isso? E é importante também, vou deixar ele falar, mas, cara, é muito importante também que a gente deixe claro que a gente precisa, sim, de crente em todas as áreas. Com certeza. Sim. E a igreja, o crente, cara, o cara cheio de Deus, ele tem sim, se ele tem o chamado de ser ator, cantor, ele tem que ir e tem que influenciar. Sim. Né? Sim. E não fazer como muito tempo atrás a gente via as pessoas, não, eu não posso ser político porque é um meio corrompido, eu não posso ser ator porque é um meio... Não. Sim. Se a gente tem um chamado cheio de Deus, a gente tem que ir lá e influenciar. Então a gente não deve deixar de fazer nada. A igreja, ela tem que ir atacar essas esferas da sociedade. Exatamente. A sociedade está dessa maneira porque o cristão, ele... abdicou. Não, ele não abdicou, ele foi tolhido disso. Existia a diferença entre sagrado e secular. Isso. E aí o cara, não, você vai ser ator. O pastor fala assim, você está no pecado, você não vai. Não. Isso que você falou também Era é muito legal, podado, Carlinhos, que né? eu passei por isso, tá? Quando as pessoas começam a te respeitar, eu vejo dessa forma, é autoridade espiritual. Sim, eu creio. Você ali se entregou para Cristo, você está cheio de anjo do teu lado, sabe? O Espírito de Deus está bombando ali em você e as pessoas, mesmo que elas não saibam, mas no Espírito elas reconhecem, porque eu passei por isso também, né? Eu tive uma conversão muito abrupta e passei por esse processo todo. Eu estava em grupos de WhatsApp, então o pessoal me tratava igual você. E o que eu ia falar é o seguinte, porque na palavra a gente vê isso, né? Quando Paulo foi pregar num certo lugar, aquela adivinhadora ali com o espírito maligno ficava homem de Deus, né? Homem de Deus. Então, assim, no mundo do espírito, a gente é muito bem reconhecido, né? Sim. Muito bem reconhecido. Isso que o Nick falou, que vocês estão falando, é fundamental, senão a gente fala assim, cara, Deus me deu um dom, é muito pessoal, né? Hoje eu sei para o que Deus me chamou, eu entendo o meu chamado, hoje eu não me arrependo de nada do que eu fiz, das escolhas que eu fiz no sentido de abrir mão, né? Fez parte do processo. Fez parte, isso aí. Né? No início eu ficava muito pensando, porque eu lembro quando a primeira vez que Deus me falou, foi no encontro, eu recém-convertido assim, tinha um tempinho ali, mas bebê espiritual total, criança. E aí, num culto, bombando, assim, foi até uma igreja que uma amiga me chamou, eu estava lá bombando, e aí foi uma das primeiras vezes que eu escutei a voz de Deus, assim, o testemunho interior, né, não audível, muito forte, assim, você vai ter que abrir mão de amizades. Aí, amizades, tranquilo, meu coração, beleza, Deus maravilhoso, está falando comigo, é isso aí, glória a Deus. E do teatro também, gente. Quando Deus falou do teatro também, eu comecei a chorar. Juliana não entendeu nada do que foi. A gente estava com uma amiga, eu voltei no carro. Me tira tudo, Deus, me tira tudo, mas não me tira do teatro. O teatro é minha vida, é meu tudo. Então Deus estava vendo ali o que estava ocupando meu coração, o trono do meu coração naquele momento. A gente pode contar aqui porque a gente entende a parada né? Mas se você falar para alguém, como eu falei para amigos, eles falam, cara, você está fanático. Amigo, como assim? Você é maravilhoso, você é o destaque da peça, cara. Você vai para lugar, você acha que Deus não te quer, não sei o que lá. Naquele momento eu questionei, falei, cara, realmente, eu como ator eu tenho que me posicionar, mas aí Deus foi falando assim, eu tenho algo para você. Eu não sabia o que era esse algo para mim. E beleza, mas isso é o meu caso, é o meu pessoal. Mas quando alguém vem falar comigo, alunos que eu dei aula e tal, que não são cristãos, eu falo assim, cara, mas você está disposto a virar um professor de teatro? Não, eu quero, na época, uma novela em alta, eu quero a novela tal. Falei assim, cara, mas pode acontecer de você ser um professor. E na minha faculdade eu tive muitos professores frustrados. E eles, tipo assim, eles pisavam na nossa cabeça, porque eles queriam ser atores e foram transformados em professores. Eu falei, eu amo ser professor de teatro. Aí depois eu entendi, tipo assim, se eu não acontecesse pra mídia e tal, eu ia ser um feliz professor de teatro, como às vezes eu dou aula e sou mesmo. Mas eu pergunto assim, você está preparado, como geração de Daniel, para não se corromper com as iguarias? Você está ali e você dizer não para tudo isso? Em obediência ao seu Deus, porque ele vai te pedir coisas. Vão ter papéis que não cabem para você como filho amado de Deus. E pode ser o papel da vida do vida cara, que né? você sempre sonhou em fazer, ou então que você, tipo assim, a minha grande oportunidade. Nega você teu Deus que eu te dou isso aqui. Isso aí, você está ali no momento de posicionamento de escolha. E aí? Vai ser raçudo para dizer não? Vai ter mesmo, tipo assim, não, eu vou dizer não para isso porque eu sei que o meu Deus, que quer que eu seja uma referência dentro da área das artes, vai me abrir uma outra porta. É isso. O que acontece é que falta essa galera preparada
para dizer, tipo assim, não para isso. Porque eu sei que o meu Deus, que é o meu pai, vai me abrir uma outra oportunidade. Não, porque senão é assim, não, então todo ator tem que largar sua vida, todo músico... Não. Pelo contrário. Então, o que vão fazer os médicos, os administradores, qualquer profissão? Precisamos de referência dentro do meio... Eu oro sempre pelo meio artístico. Eu tenho amigos incríveis no meio artístico. Reivindico as vidas de geral. Senhor, em nome de Jesus, reivindico essa vida. Amigos que eu estou orando, sei lá, 10 anos, mais do tempo que eu me converti, tipo assim, eu estou orando e, tipo assim, naturalmente você não vê mudança nenhuma, mas eu creio. Assim como foi comigo, o Senhor vai encontrar esse coração. Não, e é engraçado que, falando, o meio artístico, ele é muito interessante de falar, porque ele a gente consegue olhar do lado de fora, né? E você vê muitos artistas hoje falando que adora Jesus e tal, mas a vida do cara não tem nada a ver com Jesus. Mas por que ele faz aquilo? Porque se ele deixar de fazer aquilo, ele perde posição que ele ganhou. Sim. E ele não tá disposto a perder aquela posição. É como a parábola do jovem rico, né? Ou de repente... Ele amou Jesus, o jovem rico se apaixonou por Jesus, mas quando Jesus pediu Tava o teatro, apegado, ainda aí tinha a algo Bíblia ainda. diz que ele se entristeceu. É isso. Naquele momento aconteceu isso comigo, eu me entristeci naquele momento. Tanto que eu voltei, eu fiquei assim, sei lá, uma semana falando com Deus, tipo assim, Senhor, não faz sentido nenhum, tipo assim, entendeu? O Senhor me deu esse dom. Era teu Isaac, né? Tipo assim, o Senhor me deu esse dom, tal, e agora o Senhor me pede isso. E eu continuo ainda fazendo teatro. Só que chega momentos que não cabe mais você fazer tipos de personagens. E aí Deus ia falando comigo, eu ia fazendo, e aí Deus falando assim, tá vendo como isso não cabe mais na sua boca? É difícil até de fazer, né? Totalmente, assim, Você não é a plateia aplaudindo, teatros lotados, a galera de pé. Tudo que o ator... É o prêmio do ator. Total, o prêmio do ator não é nem o dinheiro. Sim. É o aplauso. É isso. E aí, naquele momento, eu falava assim, gente, aí pro grupo lá, gente, olha só, esse personagem eu não vou fazer mais. Que isso? É o personagem que tem mais destaque na peça, tá doido, sei lá. Gente, esse eu não faço mais. Por quê? Gente, não cabe mais para aquilo que eu tô vivendo com Deus. Beleza, tira esse. Daqui a pouco eu fiquei, fiquei com um personagem na peça, porque os meus personagens não tinham palavrões. É algo meu. Eu nunca gostei, antes de conhecer Jesus, tal, minha criação, nunca gostei. Quando eu fui pro teatro, tinha muita coisa desse humor fácil, com palavrão. Eu falei, gente, eu não sei fazer esse tipo de humor, eu não vou fazer. Carlinhos, é um palavrão. Não conhecia Jesus ainda, aquele palavrão cabia. Depois que eu me converti, esse palavrão foi tirado. E depois, tipos de personagens foram tirados. Depois eu fiquei com um personagem, aí chegou um momento que Deus falou assim, agora ia para uma outra etapa da peça, isso 8 anos em cartaz. Caramba. Ia com o mesmo espetáculo, Teatros do Rio, viagens, tal. Ia para um outro nível de espetáculo, tipo assim, uma continuidade. Falei, galera, eu não tenho mais o que de Deus para fazer, eu vou sair. Para viver de quê? Falei, gente, eu não sei, eu tô pulando no escuro e pelo que eu tô entendendo do que eu tô vivendo com Deus, Ele tá me chamando para dar um passo de fé. Você já estava aqui. Já estava aqui. E aí já estava mais encaminhado espiritualmente, já tinha acabado a Atos, já estava queimando por Jesus no outro nível que, tipo assim, antes de começar a peça, a galera falava assim, quem vai orar? Falava da oração, quem vai rezar, né, tal. Deixa o Carlinhos. Chama o pastor para orar, deixa o pastor. E não é nada de pastor ainda. Mas no entendiam a autoridade espiritual, que o Pedro falou. E aí, tanto que uma amiga minha falou assim, cara, eu teria a mesma coragem se eu ganhasse, para vocês entenderem a parada, tipo assim, se eu ganhasse na Mega Sena, eu teria coragem de fazer a mesma coisa que você ganhou. Aí eu falei assim, para você entender que eu não tenho nenhum projeto, tipo assim, porque eles achavam que eu estava saindo para um projeto solo, tal. Não tem nada. Eu tô pulando no escuro. E eu tenho certeza que é a melhor decisão que eu tô tomando na minha vida. Em obediência, né? Em obediência total. Ó, que legal. A gente tá num ano profético, a gente gravou um outro, né? E a palavra que o pastor Hélio deu esse ano é um ano de decisão. Isso aí. E as conversas que a gente tem gravado, tem tudo falado sobre decisão. Então fica ligado, porque Deus está falando com a gente aí. É muito legal. O pastor Hélio falou assim, né? O ano da decisão. E foi a decisão. Foi a decisão. E dessa decisão... E aí tudo começou a mudar. E dessa decisão, chegou a ordenação? Chegou. Só que aí ainda teve um tempo data, eu sou péssimo, tá tudo escrito lá. Enfim. Ele tá se mexendo na cadeira, ele tá ficando interessado. Então, como aconteceu isso? Eu ainda fiquei um tempão. Eu fiquei um tempo dando aula de teatro ainda, né? E aí aconteceu de forma natural que, assim, eu
Estava ativo na igreja ajudando o Ministério de Teatro, participando de algumas coisas, só que eu não estava muito ativo na juventude, porque eu ainda trabalhava. Antes disso acontecer, eu ainda estava trabalhando. Já no finalzinho assim da peça, já que eu já tinha avisado a galera, como se fosse um aviso prévio, né? Tipo, galera, vai passar para a próxima temporada, eu não vou fazer. Ver uma outra pessoa para me cobrir, porque eu não vou mais, tal, você é louco, enfim, um monte de coisa. E aí eu ajudava assim, o pastor Marcelo com umas cenas e ia embora. Fazia e ia para o teatro, até o momento que realmente eu saí e consegui participar mais. E aí, nesse tempo, que eu não vou lembrar a data, assim, participei um retiro em 2011, isso início de conversão, voltando lá muito rápido, porque no retiro Deus falou comigo com a Juliana que a gente tinha que mudar posicionamento de namoro, tudo isso, e plano de casar, que ele tinha um plano para a nossa vida. Falou com ela, falou comigo. Quando a gente voltou desse retiro em 2011, eu falei, cara, Deus falou algo comigo, ela também, e era a mesma coisa, assunto de casamento, tal, acertamos nossa vida com Deus, nosso namoro, tudo isso. Ficamos um ano aí de vida correta com Deus, noivado, né? Vida santa com Deus, namoro, e aí casamos. Quando nós casamos, eu ainda estava lá fazendo peça, essa data cronológica que você que está assistindo aí, depois você me pergunta, que a gente bota na descrição. Uma linha do tempo. Isso, uma linha do tempo, que não é importante isso agora. Não vamos nos prender a detalhes. Não. Enfim, voltando para esse momento quando aconteceu, o pastor Marcelo ia para Namíbia, que era o líder aqui da juventude, que hoje é lá da Academia da Fé de Icaraí. E aí, quando o pastor Marcelo anunciou, olha que doido, nunca passou pela minha cabeça. Ajudava ali como liderança, ordenação, enfim. 2013. O resumo tá aí, o menino estudou, tá lendo ali, que bom. 2013, Marcelo foi para Namíbia, isso. Porque a data é com a Ju, né? Isso, isso aí, verdade. Quando eu estava no encontro, o pastor Marcelo anunciou, por uma questão de liderança que tinha de maturidade, lembra? E aí ele anunciou, cara, eu vou para Namíbia. Rapidamente veio ao meu coração assim, é você. Pedro, eu apertei a mão da Ju assim, falei, é você. Eu cheguei um pouquinho antes na igreja. Cara, é você? Beleza, eu saí, Juliana falou, caramba, porque até ali a gente tinha um compromisso assim de ajudar o pastor Marcelo. O próximo líder que vinha, eu falei, cara, eu não sei quem é, se vai querer teatro, se não vai. Beleza, vou poder fazer outra coisa, né? Quando eu falei, é você, eu falei com a Juliana, e aí começou todo esse processo. Você não tinha no coração que, assim, passou alguns flashes na sua cabeça, Nunca que passou. eu seria. Nunca passou. Mas foi um chamado de Deus instantâneo que ficou irresistível. Foi. E aí, que depois o pastor ele, quando veio falar comigo, tipo assim, Carlinhos, perceba um chip aí. Vocês conhecem esse papo, né? Essa conversa e tal. Cuida disso aí e tal. Beleza, isso foi pra lá, foi pra cá, e teve um dia que ele chamou pra conversar. Eu acho que eu tava numa academia e tal, e aí Deus falou comigo. Porque aí o pastor Marcelo já tinha conversado comigo e falou assim, Carlinhos, você vai assumir a juventude, liderança de juventude, fica firme. Vai ser muito bom, cara, vai com tudo. Me deu uma palavra assim de incentivo, porque eu falei, cara, foi muito de Deus, porque assim, naturalmente não seria eu. Isso é muito doido, gente, isso é muito doido. Eu ia entrar nesse assunto. Muito doido, porque assim, eu dava suporte no Ministério de Teatro do pastor Marcelo. E não tinha pretensão nenhuma. Nenhuma. Porque eu não tinha nem tempo para isso, porque eu ainda estava lá fazendo a peça, vindo e tal. E aí foi quando o pastor Ali me chamou. Aí quando ele falou, quero bater um papo com você, Deus falou comigo. É sobre ordenação. Cara, era muito doido porque tinha um conflito muito grande assim na minha cabeça. Porque eu tinha aceitado assumir liderança de juventude. Você pastor? Aí é uma outra parada, né? Tipo outro assim, nível. É uma outra parada. Peraí, vamos com calma nisso aí, né? Foi muito abrupto, né? Sim, Mas eu acho no mesmo ano. Tanto que quando... engraçado, a gente tinha um grupo de muitos anos atrás na nossa casa, na minha casa de solteiro, que depois eu vim morar na Tijuca, enfim, fazendo já atos, a gente tinha um grupo de oração de uma amiga de uma igreja, olha que demais, orava pela gente, fez um almoço, falou sobre que estava orando um mês pela nossa vida, olha aquilo que a gente falou lá no início, de cada um orar a sua importância. Marcou um almoço, falou, galera, eu reuni, porque na minha igreja teve um propósito, orar por amigos, e eu orei pelo nosso grupo. No mesmo dia do almoço, eu falei assim, cara, isso é muito legal, eu não sei nada da Bíblia. Vamos marcar de bater um papo na minha casa de solteiro, que eu já estava morando sozinho, para falar sobre Deus. Aí eu falei, poxa, é Daiane o nome dela. Pô, Daiane, não quer explicar a gente sobre a Bíblia, não? Amigo, vai ser uma alegria, vamos fazer um grupo. Aí fizemos, tal. Nesse grupo a minha sogra participava. E aí eu lembro que de uns encontros a gente passando várias coisas, experimentando muito de Deus assim. Porque atos, curar enfermos, expulsar demônios, chegava no grupo de oração. Era prática. O fogo descia, era maravilhoso. E aí
Aí eu lembro que minha vez o Zago falou assim, Carlos, pelo amor de Deus, hein, Carlos, não vai me virar pastor não, hein? Mas isso muito antes, eu falo, sogra era profeta e não sabia. Voltando para a história, depois dessa que o pastor Marcelo foi para Namíbia e tal, aí o pastor Hélio chamou a gente para conversar, e eu já tinha um aval de Deus, tipo assim, eu estou com você nisso. Porque primeira coisa que vem na cabeça, tipo assim, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade para isso, eu não fui chamado para isso. Mas eu lembro que quando Deus falou, tipo assim, é você para assumir a juventude, eu e Ju, a gente foi para nossa casa, uma mesa, eu lembro até hoje o lugar, o momento a gente tem esses marcos, né, onde Deus fala com a gente, e ali nós oramos, falou assim, Senhor, eu não quero isso. Isso não é natural do nosso coração. Mas se é algo que o Senhor está nos chamando e colocando no nosso coração, nós vamos dizer sim. Ficamos ali em oração, na hora Deus respondeu. É isso. Cara, é assustador, né? Mas isso aí para ser líder de juventude. Não tinha, líder de juventude. Depois. Você ficou quanto tempo como líder? Sem o chamado para Não, ser... então, foi concomitante, no início, né? Foi logo em seguida. Quando começou, o pastor Hélio percebeu que ele já ia fazer uma ordenação, e aí ele chamou. Legal. Teve um papo muito legal com a gente, de um cuidado muito bacana. Pastor Teixeira como é que também. Carlinhos, isso no... Cara, imagina o pastor te chamar e falar, cara, vou te ordenar. Como é que é? É um choque, como é que é? Então, como eu falei, eu estava fazendo o exercício e ali Deus falou comigo. Ele, pastor, ele me chamou, podia ser qualquer outra coisa. Porque a gente tinha papo sobre teatro, né? Sonhos sobre isso, a nova sede. Ele tá falando, pô, Carlinhos, vamos lá. Pastor, iluminação, vamos ter coxia, fazer uma peça bacana e tal. Eu achei, quando ele falou que queria bater papo, eu falei, cara, pode ser isso. E aí, na academia que eu tava, veio isso ao meu coração. Não é. Ele vai chamar e vai ordenar. Aí eu liguei pra Juliana, falei, amor, o pastor Hélio quer conversar com a gente, na hora do almoço, você tá liberada aí do trabalho e tô. O que deve ser? Eu falei, eu já sei que vai ser, e é isso. Meu Deus! Como assim tal? Vamos lá ouvir. E no meu coração é sim, Deus já confirmou isso e tal. Ela, beleza, foi, me apoio total. E conversamos. Mas é diferente ouvir dele... Já foi caminhando, você já ia falar assim, já sabia. Né? Deus já tinha falado contigo. Ou ali você, pastor, vou orar. Não, na hora que ele falou, já tinham sim confirmado. Mas sabe naquele processo, na caminhada, e era perto daqui... A gente morava ali na Moraes Silva, quem conhece é perto daqui. Nessa caminhada, sabe quando vem assim? Quem é você? Vem um monte de coisa de indignidade. Quem é você para ensinar? Assumir uma liderança agora. Você não tem experiência nenhuma. Cara, foi muita batalha. A gente pode fazer uma analogia como Jesus no deserto, né? O diabo vindo e total, confrontando, né? Porque era muita afronta, era muita afronta. Tanto quando ele falou... Fala. De repente você não tinha nenhum embasamento bíblico. A gente imagina isso, vamos supor, né? Sim. Quando eu penso, né, cara, eu também tenho meus sonhos, falo com Deus ali. Mas, cara, imagina, você está no púlpito, qual é o embasamento? Né? Satanás sempre joga isso na nossa mente. Você conhece o que da Bíblia? E depois você enfrenta muito confronto. Da galera, assim, você recém, muito. O pessoal que era para apoiar, muito. Mas a questão... Mas eu creio... que tudo isso foi convergindo por conta daquilo que ele ia fazer para frente. Sim. Né? Como você, um líder de jovens, e já tinha um chip aí dentro, como ele falou, nada mais justo do que dar autoridade para você conseguir se posicionar em autoridade. Sim. Até porque, dentro de toda decisão, existe uma nova história. Sim. Então, eu creio que quando você tomou essa decisão, foi inspirada por Deus, porque ele tinha já esse propósito para você. Sim. E se não fosse essa decisão, como é que você ia fazer? Sim. Né? Como é que você... E eu acredito que essa questão da sua ordenação tem muita coisa a ver com o seu chamado, né? A gente está com um tempinho aqui, o ar-condicionado agora quer roncar. Ar-condicionado aqui, cara. O diabo tá furioso. Deus faz isso aí, amém. Deus faz parte, isso aí. Vai dar certo, já deu certo. Deus está na parada. O diabo tá furioso. Mas, cara, é muito legal assim saber que por trás das decisões difíceis existem soluções possíveis, né, de Deus para nossa vida. E, cara, é interessante ver como as coisas vão se ligando, né? É perfeito. 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 Carlinhos. E, assim, muita sabedoria e cuidar dos nossos líderes, porque
ele disse palavras muito legais, assim, como não é chegar em algum lugar, pelo contrário, estava começando. Eu estava na ordenação, foi junto com a do Wellington, não foi? Foi. Tava. Pastor Wellington, né? Pastor Léo, essa turma toda. Aí no outro dia teve do Tony, foi um dia diferente do Tony. Foi depois, o Tony foi mais à frente, E eu lembro que uma coisa que estava bombando na minha cabeça, o inferno, assim, na minha mentalidade, o pastor Teixeira veio e falou, olha só, Carlinhos, Deus... Pastor Teixeira foi usado tremendamente, que ele estava ali no papo. Ele falou coisas exatamente de todo o confronto que estava vindo na minha mente nessa caminhada de casa para a igreja, assim. Aí ali eu não tive mais dúvida, assim, Deus estava falando de forma muito clara. E aí começou literalmente a jornada, né? Quantos anos já, pastor? Eu acho que 8 esse ano. Carlinhos, você falou algo muito interessante, né? Como o próprio corpo, né, que é para se alegrar com a gente, nos ajudar, nos apoiar, a gente começa a ter confrontos, começa a ter certos tipos de problemas, né, cara? E como é que você soube lidar com isso, né? Até porque você é um pastor novo, né? E você enfrenta um confronto, às vezes você fala, realmente não é para mim, né? Isso pode matar, de repente, um chamado, não sei. Mas como é que você lidou com isso? É porque, assim, você é muito novo, assim, isso fez a gente crescer muito, né? Tanto a mim quanto a Juliana. Mas o que eu percebo, assim, é que a galera não tem um cuidado. Tipo assim, ninguém nasce líder pronto, né? Você pode ter um chamado, mas você vai aprendendo, você vai crescendo, você vai desenvolvendo. E no início a galera já esperava posturas, respostas de um líder, tipo assim, como se fosse já o pastor Hélio, pastor Teixeira, né? E erramos muito. E aprendemos a pedir perdão muito. Choramos muito. Sabe? E crescemos muito, assim, porque logo quando o pastor Marcelo foi, a gente assumiu o primeiro retiro. Tipo assim, isso foi em 2015. Foi passada de bastão, ordenação. Ainda bem que deu um tempinho dele e da Márcia sentarem com a gente, abrirem o coração, falar uma parada com a gente, dar uma palavra, explicar pra gente como funciona o retiro. Claro que a gente tinha um apoio pastoral incrível, né? O pastor Teixeira estava lá, uma galera e tal. Em 2015... Mas a galera vinha pra cima da gente, né? E aí, como é que você resolve isso e tal? E coisas, assim, muito bizarras, assim, que aconteceram, que a galera esperava a postura. E não tem esse coração, tipo assim, vamos junto, né? Vamos crescer junto, vamos aprender junto. Exatamente. Eu entendo, assim, o pastor tem a sua autoridade espiritual, mas ele... a galera entende, assim, né? Parece que virou um super-homem, então espera uma postura, atitudes, que realmente... vem com o tempo, que hoje, erros que eu cometi, hoje eu não cometo mais. E vou cometer novos erros e que lá na frente não vou cometer mais. É uma jornada de crescimento. Mas, infelizmente, isso pode realmente minar o coração. Então, assim, se deve guarda o teu coração, né? Então, acho o maior aprendizado constante até hoje é guardar o nosso coração, porque... as fontes da vida procedem desse lugar, então... E infelizmente, né, pastor, também tem essa infantilidade, né, essa maldita comparação, né? Então a pessoa vê você é um pastor jovem ali, assumindo, né, o ofício, né, algo novo. E você também tem sua personalidade, seu jeito, mas a gente costuma, né, mas o fulano prega meia hora e não sei o quê, muito doido o outro isso. Fulano, ele sabe, começa a comparação, né, e isso às vezes se a gente não estiver ali preparado com Deus, né, a gente pode machucar a gente, pode ferir, né. Muito. Lógico que fica de um toque também pra galera, sabe, a gente é um corpo, a gente tem que se alegrar, sabe, se alguém foi ordenado, se alegrar e ajudar, pastor, tô aqui. Como eu tenho recebido, sabe, de todos vocês, principalmente de você, sabe, todo mundo me ajuda, sabe, o Nick, todo mundo me dá toque, cara, vem cá, Pedrão, pô, agora vai ter o retiro 30 mais, não, vem cá, vamos montar isso aqui. Isso aí é pro crescimento, né? Sabe? Assim, fala da crítica construtiva, mas geralmente isso aí vem por trás de uma coisa para detonar, né? De construção não tem nada, muitas vezes, né? E é muito legal, não é só tapinha nas costas, pelo contrário, a correção, né? A correção no sentido assim, cara, não é isso aí, não. Isso assim, vindo de líderes e de amigos próximos, me ajudou muito, assim, de amigos, sabe? Tipo, segurar na minha mão, cara, vambora. Deus te chamou, levanta a tua cabeça, o que é isso? Não se abala com essa situação, sabe? E você, né, Carlinhos, teve assim um direcionamento de Deus que você mudou, na verdade, bastante, você transformou realmente o ministério que você assumiu, né? Que, pelo que eu me lembro, tá? Me corrija se eu estiver errado.
mas o Marcelo ele tinha algo para um pessoal mais velho, né? Isso é o que vocês fazem hoje com o 30 e você mais. veio, Isso. né, numa direção, Deus foi tirando uma direção que hoje, né? É porque a gente dava aula para adolescente, né? A gente começou dando aula para adolescente durante muito tempo. Então isso já estava ali com a Wake Team e tal. E quando a gente foi para a Wake, eles tiveram... Aí quando a gente foi ordenado e assumiu a juventude, a galera me tipo assim, vambora, entendeu? Vamos com tudo, é nosso, uma parada assim. E que eu senti falta da galera que hoje a gente tem, que são os jovens de 20, 25 anos, abraçando a galera de 13, 14 anos. Então hoje a gente tem uma mistura muito legal. Tem galera do 30 mais com a gente, ajudando, servindo. E isso é a unidade do corpo, né? De ter uma galera mais velha que está influenciando uma geração nova e assim vai continuar uma outra geração. Como no Ano Novo, o pastor Leolano teve uma galera que é adolescente fazendo o louvor para as crianças. Show. Cara, é isso que é a força da igreja. E só uma aspa rapidinho, Nick, que Deus já falou comigo, já tem uns 2 anos atrás, e a Claudinha, a gente tem que responder isso aí, esse ano da decisão a gente vai responder. Sim. Na verdade, Deus já falou com a gente há muito tempo atrás, a gente não respondeu, mas Deus já falou para mim, para Claudinha, para participar dos cultos da Wake. Amém, Pedro, amém. Para isso é de Deus. Ser um casal que dê exemplo para os mais Aleluia. novos. Amém. Né? Sim. Eu não respondi, né? Sim. Eu fiquei tô respondendo aos poucos, mas esse eu não da decisão, não. Ele tá te pedindo desculpa. Não, cara, Pedro, teu coração, cara, teu coração, Deus se agrada desse coração. Ele tá te pedindo desculpa. Aproveitando aqui nesse podcast, vambora. Então tomar a decisão de pedir desculpa. Isso. Na verdade, já teve até uma discussão aí com a Claudiana, era pra começar domingo passado, cara. A Claudiana, eu vou sozinho então. Eu falei, não, mas hoje não, sei o que. Calma, aguenta aí, vou respondendo aos poucos. Discussão, eu e a Claudiana, domingo passado. Não, eu quero te comer. Eu falei, não, mas calma, não sei o que. No próximo a gente vai. Pera aí, ano novo, primeiro domingo, tô cansado, né? Calma aí. No próximo a gente tá aqui. Não, mas Deus falou comigo seriamente mesmo. Amém. Cara, a gente... aquela coisa, a gente... Enfim, mas domingo que vem eu tô aqui. Sim. Com ela, porque o puxão de orelha foi grande. Legal, esse ano legal. é o ano, realmente. Tem algo especial nesse ano, sim. Sim, eu creio. Nosso pastor, ele é um profeta de Deus e a gente já tinha. Todo crente que está ligado em Deus sabe que esse ano é diferente. Com certeza. Né? Deus já falou com todo mundo. E uma coisa que eu queria te falar, que eu queria expor, a gente continua, tá caminhando pro final, galera. Então a gente tem que ser rápido. Você enfrentou um desafio gigante nessa transição tua de ministério, né? De assumir e começar a ter uma direção de Deus para um ministério diferente, porque você começou... Eu sei porque eu estava aqui, né? Sim. Vem julgamento, vem reclamação, vem cheio de coisa, né, cara? Então, parabéns pelo que Deus tem feito na tua vida, amém. Através de você, Sim, amém, sabe, cara? Muito maneiro mesmo, porque, cara, você aguentou uma barra, sabe? Eu acompanhei, você aguentou uma barra sim, foi cara. Tenso. Sabe? Você aguentou uma barra sim, e até hoje aguenta, mas graças a Deus, cara, tá em outra fase agora, mas, cara, foi uma barra pra você, eu tenho certeza. As pessoas julgam, mudou muito o ministério, né, cara? Veio de um 30, de um 35 ali para uma juventude, mas você tem feito um trabalho maravilhoso. Legal. Maravilhoso mesmo. Até a Claudinha é quase discípula do Carlinhos. Lá o da língua, trava-língua, cara. A gente, né? Vai então, influenciando a turma. Mas parabéns. Então faz um trava-língua aí pra gente terminar. É a Claudinha que faz, cara. A Claudinha que faz, já. Ela vem lá, mas, cara, parabéns. Foi um desafio gigante, né, cara? Foi um desafio. E assim, vem muita questão Tem sido. Da casa que é construída sobre a rocha, né? No início, os ventos vieram muito fortes. Foi muito forte, assim, tempestade muito grande. Se a casa não tivesse fundamentada sobre a rocha, ela teria ruído. E às vezes a gente pensa isso só para relacionamento, né? Mas para a chamada também. E assim, muito bom você ter pastores que cuidam de você, né? Pegam na tua mão, fala, cara, não deixa isso entrar no teu coração não entristece não, vamos embora. Porque, né? Por isso que a gente tem que honrar cada vez mais essa galera. Hoje em dia, com tanta... Você pode acessar tudo, ver de tudo. Tem perdido um pouco essa questão da honra. Se acostumar, né, com seu líder que está todo domingo com você é muito fácil. A minha oração tem sido essa, todo domingo. Senhor, não me deixe me acostumar com os meus pastores. Não me deixe me acostumar com essa palavra que naturalmente eu já conheço, mas há muito mais. Então eu estou com o ouvido ali, eu tenho dado mais glória a Deus, eu tenho vibrado mais. Porque se eu estou aqui até hoje, é por causa dessa palavra revelada que tem vindo deles.
Então, nesse período também de início, eles tiveram muita sabedoria, assim, de correção também de situações. Vem cá, vamos aqui, ó, não é isso não. Não pode agir assim, é por aqui. Com sabedoria, sabe? Porque a tempestade foi... Assim, a pressão pastor, foi cara, puxada. Mas assim, falar algo de Deus aqui, cara, do meu coração. Tua vida ministra demais pra gente, demais mesmo, cara. Eu e a Claudinha, a gente admira pra caramba. A Claudinha fala muito. Ela quer que eu faça uma aula contigo, de saber falar. Eu falei, que legal, vamos fazer maneiro. Vamos fazer. Que ela falou que se Deus toque nela, quer que eu faça. Eu tô ajudando a turma da Cadequis nessa coisa de comunicação e câmera. Eu falei, eu vou ter toque nenhum agora não. Deixa eu ir aqui no freestyle aqui. Que... Não, vocês não podem perder esse. Eu falei isso com o Júnior, cara. Falar, cara, vocês não podem perder a essência de vocês, que isso é muito legal. Isso é muito bom. Mas deixa eu falar, cara, tua vida ministra demais, cara. Você é um exemplo mesmo, cara, sabe? Porque eu sei, eu tô falando porque eu sei. A barra que tu passou, sabe? Você tá de pé, tá firme, cara. Isso é um modelo de perseverança, é um modelo de, sabe, de cristão mesmo. Você se agarrou em Jesus ali, cara. Eu sei quanta gente apontou o dedo pra você, quanta gente comparou. Imagino, né? Como eu não fui a fundo em acompanhar o Ministério Sem ali na Wake assistindo o culto, não vim muito, mas eu imagino que numa transição dessa, você vê, de repente, teu público ali se esvaziando, você fala, caramba, como que eu estou no caminho certo? De repente alguém criticando, porque hoje a quantificação de sucesso, existe a palavra quantificação? Existe, né? Então estou certo. De sucesso casa cheia, de repente, né? E a gente é criticado. Então assim, cara, eu te admiro muito mesmo, cara. É um exemplo a ser seguido. Tenho certeza que mó galera admira, principalmente aqueles que sabem tudo que você passou, né? Então, cara, parabéns. A gente vê Deus na tua vida, no teu ministério, sabe? Eu me inspiro muito, né? Se dependesse da Claudinha, eu seria da Wake, né? Vambora, vem todo mundo. Sentiu que o problema é ele, né? Tá vendo? Eu vou falar pra Juliana bater um papo com a Claudinha. A Bíblia diz assim, ó, confessar seus pecados uns aos outros para ser curado. Teve cura aqui, Jesus. Teve cura. Vou confessar real, Glória a Deus. Eu vou confessar real, cara. O pastor, quando senta na mesa, tem cura, meu amigo. Sentou na mesa, vai ser curado. Da preguiça, cara. Eu confesso. Já vi de manhã. A gente tem falado isso, cara. Domingo à noite é reino. É reino, vem pra cá, vem pra cá. Porque tá no meu coração chamar vocês para ministrar à noite também, porque é unidade, cara, é unidade. Isso que tá fazendo a Igreja do Senhor avançar sobre a face da terra. Pastor, a nossa unidade nesse tempo, perdão, deixa eu falar rapidinho. Quando Deus, ele move, e isso tem acontecido na nossa igreja. No meio da pandemia a gente cresceu, a gente avançou, porque a igreja tá unida como nunca antes. Sempre vai ter, a gente tá brincando a música da fofoca, né? Antes, tá? Sempre vai ter umas coisas. E a fofoca cai. Mas a galera tem crescido, tem avançado, sabe? Eu lembro disso, o pastor uma vez me chamou, falou que a gente não se preocupa com quantidade. Você tem ministrado e vidas têm sido transformadas. Essa é a proposta do Evangelho. O que adianta você ter uma quantidade e a galera não está sendo transformado, não está tendo mudança, sabe? O pessoal tudo no... Então, isso, cara, é muito legal que a gente vê assim, a preparação do teatro me ajudou muito nisso. Eu já fiz peça para 5, 10 pessoas, como se fosse casa lotada. Não que hoje a gente se preocupa com casa lotada, mas estou fazendo uma analogia nesse sentido, sabe? A gente é ser humano, machuca a gente. A gente fala isso, cara, uma vida importa. É isso aí. Isso é verdade para você? Só é verdade quando isso começa a ser experimentado. Verdade. O se importar com aquela vida, de você ministrar. E graças a Deus hoje por esse instrumento que é a internet. Então, às vezes a gente, tipo assim... Né? A televisão... Cara, não tem... na live de oração, hoje presencial, mas a gente está fazendo presencial essa semana, início do ano, para quem está escutando aí e tal. Mas somos nós e ninguém. Equipe, técnica, tal, ninguém. Mas, sei lá, 500, 600 pessoas no início, bate 1000 pessoas na internet. Gente, pessoas de todo canto. E às vezes, no teu coração, assim, no encontro, você ministrar salvação. Você olha para a galera, gente, é todo mundo de casa, todo mundo salvo. Cara, mas tem uma vida lá na internet que não é... Exatamente. A gente... É o tempo, eu crescendo assim, dessa direção muito sensível do Espírito Santo. E vão ser coisas loucas que você vai falar assim, naturalmente, cara, não... O que é isso? Mas a gente não vai duvidar que é ele. Nós vamos fazer e vamos ver resultados, assim. Mas a unidade está fazendo toda a diferença no nosso meio. Exatamente. Eu tenho uma palavra, assim...
Eu corroboro tudo que o Pedro tem falado, né? Não é fácil você assumir uma liderança de uma juventude em qualquer igreja do planeta. Não é fácil, porque a Bíblia diz que é do homem, do jovem, o jovem certamente cairá. Então, você tratar com o jovem que está na beira do caminho, numa área de transição, imaturo, e deixar ele maduro em Deus, isso aí não é para qualquer um, isso aí precisa ter chamado para isso. E, assim, uma palavra de Deus que eu quero dar para você, assim, que veio no meu coração, está chegando um tempo em que essas esferas da sociedade, elas vão ter que ser tomadas pelos filhos de Deus. Entretenimento, política, faculdades, ensino, educação, tem que ser esses caras. E, assim, a sua vivência dentro desse meio vai te ajudar você treinar esses jovens para essas esferas. Então, assim, eu creio que Deus ele vai começar a te dar instruções e estratégias para você treinar pessoas, treinar essa galera. E eu, assim, eu olhando profeticamente, eu já vejo um monte de gente. Tem gente aqui que está no ITA, tem gente que está no IME, tem gente que está em grandes empresas, estão sendo treinadas e vão chegar lá e vão fazer a diferença. Então, que eu oro para que Deus te dê cada dia mais, essa instrução de criar super cristãos. Amém. Que venham lá naquela sociedade, estejam lá naquela esfera da sociedade, atores, militares, políticos, e que eles cheguem lá e possam ser um canal de transformação. E aí sim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia, eu creio. Feliz é a nação cujo os filhos de Deus monitoram, trabalham e influenciam aquela nação. Então, eu creio. Você muito tem, legal. como pastor de jovens, essa missão. Amém. Que é transformar uma nação. Aleluia. Coloca Glória a isso Deus. no teu coração, porque Amém. Recebi Deus está isso te aí. dando esferas da sociedade. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu creio. Amém, Nick. Glória a E Deus. só falar para o pessoal aqui, para você ver também que isso tudo que a gente está falando, Tem a somente ver. da vida do Carlinhos, para você ver o que é um homem de Deus, como a gente tem o Pastor Hélio, né? Como Deus usa ele poderosamente, porque, cara, ele bancou também, teve visão, sim. né? Então, cara, a gente é muito grato também por esse pastor que a gente tem, Com né, cara? certeza. Que hoje você tá indo para onde você tá indo, né? Chamado de Deus, Sim. Deus com poder na tua vida, mas que tem, né? Ele ali com o Pastor Hélio, Sim. Deus com o Pastor Hélio, né? Então, Não, a gente falando isso, eu maravilhoso. lembrei isso, né? Que a gente Maravilhoso. precisa de alguém, por isso que a gente precisa cada vez mais pedir a Deus a visão, o olhar dele para outras pessoas, né? Eu lembrei daquela professora. Pegou do tímido, olhou pro tímido e falou assim, cara, eu vejo alguém para me ajudar Viu do com tímido arte. um ator. Isso, né? E do pastor Hélio viu isso, o chamado que nem eu mesmo tinha noção. É essa visão de Jesus mesmo, né? Então, que a gente venha também ter essa visão. E o Nick falou assim, às vezes a gente fica, né, na igreja com os dons ministeriais, né? Temos pastores, evangelistas. Eu creio que muitos jovens sairão aqui assim, mas eu creio também nesses médicos, nesses psicólogos, nesses atores, nesses políticos, nesses professores. Sociedade, né? Vão pra Que sociedade, vão né? ministrar nos púlpitos das mesas dos hospitais, sabe? Que vão ministrar nos quadros brancos das escolas, sabe? Então, assim... eu creio também, tem uma galera aí que você vê, cara, esse menino já Tá né, voando. tá voando, tipo assim. O JB Carvalho fala um negócio legal, né, cara? Ele fala que, bom, não lembro o nome que ele dá para esse tipo de pessoa, mas tem pessoas que olham o teu presente, né? Mas tem essas pessoas especiais que conseguem Projetar para o teu futuro. conseguem enxergar, te tratam Isso. como você vai ser no futuro. Isso. Tem pessoas que te tratam o que você é Isso. agora e só enxergam isso, visão limitada. Mas tem pessoas que têm, né, a visão do futuro e te tratam como você vai ser no futuro, né? Já te olham. Isso. É isso. Agora você quer no futuro. E eu creio que a Muito gente, bacana. como homem de Deus, a gente tem que fazer isso por outros. Sim, sim. Porque tem muita gente machucada, muitos homens que não têm referência de homens de Deus dentro das suas casas. E nós seremos essas referências, né? Nicolas aí vai ser papai, gente em breve. Amém. Né? Mas assim, isso aí. é abraçar essa galera. Eu não estou dizendo só jovem, não. De repente, um amigo nosso, da nossa idade, que não teve essa referência de experiência que nós estamos tendo com Deus, a turma ainda não conhece, da gente mostrar esse pai, né? Isso. De ser esse pai para aquele que nunca teve esse pai. Exatamente. Então, é ter esse olhar visionário
Tipo assim, não, o cara hoje ele só faz besteira. E Deus dá essa visão, essa graça, que fala assim, cara, ele não é isso, ele não é só isso. E assim como Deus fez com a gente, perdoa, deu sei lá quantas, muitas chances, a gente também dá chances. Não descartar, né? Mas levar esse crescimento, essa maturidade. Cara, vamos lá, Nick. Tá indo pro final. Tá indo pro final não, já acabou, né, na verdade. A gente já extrapolou. Muito bom, galera. O Bobi já tá boladão, que ele quer comer pizza. Muito bom. Eu vim pelo pastor Carlinhos, mas eu vim também pela pizza, gente. Isso aí, agora tem pizza, galera, que tá ouvindo. A gente tá chique. Mais 3 minutos é com vocês dois aí pra vocês encerrarem, que eu já... Bom, eu não tenho muito o que falar. Assim, a palavra que eu tinha no meu coração, veio no meu coração isso. Amém. Pastores de jovens são aqueles que vão mandar e enviar os missionários nas esferas da sociedade. Aleluia. Então, essa é a maior responsabilidade que eu creio, assim. Sim. Você trazer o futuro dessas pessoas, fazer eles entenderem no presente, pessoas imaturas, que o que eles vão ser lá não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com o reino de Deus que vai ser trazido e o propósito da missão. Então, acho que você conseguir chegar nesse objetivo, você vai ter muito êxito como pastor de jovens que você já é e foi chamado para ser. Esse é o maior desafio. E que Deus possa levantar mais pastores de jovens e influenciadores na nossa nação, não só na Academia da Fé, mas em todas as esferas da sociedade, na Igreja Católica. Sim, isso aí. Porque eu creio que o reino de Deus ele vai ser estabelecido através de nós. Isso aí, eu creio. Então, obrigado pelo teu tempo, foi maravilhoso poder escutar a sua mensagem, escutar o seu evangelho, e o evangelho essa carta viva que é o Evangelho segundo Carlos. Carlos Alexandre. Vai ter parte 2, vai ter parte 2. Carlinhos, né? Pode ser Carlinhos, eu gosto de Carlinhos, né? O Evangelho segundo Carlinhos, ia ser legal, né? Legal, pô, Joãozinho. Não é? Isso é Joãozinho. O discípulo amado. Vai ter parte 2, já falou quando a gente tiver um estúdio. Ele tá puxando o saco, porque ele também tá... Suporte de microfone, acabou. Parte 2, com certeza. Valeu, galera. Muito bom estar com vocês. Muito bom. Foi bom. Muito bom, muito bom. Gente, Ô, Bim, um abraço. Valeu, Fica com galera. Deus.